Deus ele fez algo maravilhoso na minha vida. Para você ter ideia, eu fui um dependente químico durante 22 anos da minha vida, né? Vivi como escravo da droga, vivi padecendo pelas ruas, né? Morando em boca de fumo, padecendo mesmo grandiosamente. Eu cheguei a um ponto da droga onde eu não respeitava mais nem as pessoas que moravam na minha casa. Cheguei a roubar a minha irmã, tudo isso no intuito de usar a droga. Teve uma certa vez que eu cheguei até a levar a televisão da minha casa para trocar por droga. Então eu cheguei a uma fase que muitos chamam de fundo do poço. Né? Crack, cocaína, maconha, cola, entendeu? Pico na veia. Então foi uma dependência muito grande, muito grave na minha vida. Bom, o estado da minha família era um estado de tristeza, né? De tristeza porque estava ali assistindo, principalmente para minha mãe, que estava ali assistindo a destruição da vida do filho dela. Minha mãe sempre foi uma mulher muito firme na fé, né? Minha mãe que sempre desde muito nova foi da igreja, então ela intercedia muito por mim, mas é aquela coisa, como diz até o ditado, que quanto mais você ora, mais piorava a situação. Cada vez eu me afundava mais, cada vez a situação ela só ia de mal a pior. Né, sentado de cabeça abaixo na esquina, quando se aproximou uma jovem. Até então não tinha intimidade, conhecia ela só como moradora mesmo do bairro, né? E eu lembro que quando ela passou por mim, eu só olhei, levantei a cabeça, olhei para ela e ela passou por mim. Só que quando ela passou, ela se distanciou mais ou menos uns 2 a 3 metros, ela voltou. E quando ela voltou, ela chamou meu nome. Quando ela chamou meu nome, que eu levantei a cabeça, ela simplesmente falou algo maravilhoso à minha vida. Ela disse: Jesus te ama. E a ela proferir essa palavra, na mesma hora eu senti um tremor dentro de mim, que na mesma hora também o efeito do crack foi embora, né? Foi embora e eu me coloquei de pé, já tipo assim, sem entender o que estava acontecendo, e uma voz começou a me mandar ir para casa, né? A única coisa que eu entendi era essa voz falando: vai para casa, vai para casa. Aí você imagina, né, eu batendo na porta, pedindo para minha mãe abrir a porta, a mãe que tinha um filho dependente, que geralmente a mãe, ela sempre espera de um filho que está vivendo nesse caminho uma notícia triste, ou a morte, ou que foi baleado, ou que foi esfaqueado. Então quando eu comecei a gritar: mãe, abre a porta, mãe, abre a porta, mãe, abre a porta, quando minha mãe abriu a porta, que ela já me viu aos prantos, ela já começou a me olhar e me virar rodando, procurando sinal de tiro, de faca. E ela perguntou: meu filho, o que foi que aconteceu? Aí eu disse: mãe, hoje a minha vida vai mudar. Aí ela começou a chorar junto comigo. Por quê? Porque ela já tinha presenciado várias vezes a minha vontade de mudar, a minha perseverança de querer, mas eu não tinha força, né? E quando ela falou isso: mas você já tentou várias vezes e continua desse mesmo jeito. E eu simplesmente olhei para ela e disse: mãe, mas hoje eu tenho Jesus. E através de um amigo, né, que também era dependente químico, mas que já estava num processo mais liberto do que o meu, né, ele soube que eu também estava lutando para me libertar da dependência química e foi até a minha casa e me convidou para assistir um culto. E Deus é tão maravilhoso que Ele trouxe, né, a sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus para ficar bem próximo da minha casa, né? Para você ver como é os planos de Deus, né? Ficou bem próximo, era caminhando, não dava 7 minutos de caminhada para me chegar até a Igreja Internacional da Graça de Deus. E quando ele me chamou
para mim assistir esse culto, eu senti algo maravilhoso no meu coração, uma alegria, e eu aceitei. E eu aceitei esse convite. Inclusive o culto era 7 horas da noite, mas quando deu 5 horas da tarde eu já estava todo arrumado, já estava todo bem empolgado, sentindo aquela paz, aquela alegria, e eu lembro que quando eu falei que ia para a igreja, minha mãe ficou até preocupada, porque ela achava que eu ia ter alguma recaída, que de lá eu ia sair, porque já tinha acontecido isso várias vezes, como eu estava falando para você, que por várias vezes eu tentei e não conseguia, toda vez eu tinha recaída. E quando ele apareceu no devido horário, eu creio que era mais ou menos umas 6h40 da noite, quando ele apareceu, me convidando, e eu fui com ele, e daí em diante eu senti algo maravilhoso, senti que ali era o meu lugar, foi aonde verdadeiramente eu pude conhecer o Senhor Jesus, porque até então eu nunca tinha andado numa igreja, nunca tinha assistido culto, nunca tinha ouvido a ministração da palavra, e algo tão maravilhoso que nesse dia o pastor parece que estava lendo ali a minha vida, ele falando: olha, você que está nesse processo, você que está passando por essa dificuldade, olha, entrega a tua vida para Jesus, Ele quer te ajudar, é Ele quem vai te estender a mão para tirar desse fundo de poço. Que eu me emocionei muito, me emocionei muito neste culto, e daí em diante foi só dando processo a essa libertação, fui me aproximando mesmo, a sede, a vontade de estar mais na casa do Senhor foi só aumentando, e eu lembro que mais ou menos no 5º culto que eu estava sendo participante, ele fez o apelo e eu não tive dúvida, entreguei a minha vida para Jesus, e logo depois também houve o batismo nas águas, eu também fui batizado nas águas, e depois veio o batismo com o Espírito Santo. Até foi algo maravilhoso, eu fui batizado no Espírito Santo antes mesmo do batismo nas águas, e depois com esse processo Deus ele me chamou, para me se tornar participante dessa obra maravilhosa, e para a glória de Deus, hoje eu posso dizer que a minha vida, ela tem sido cada dia mais uma vida impactada do poder de Deus. Hoje eu só posso dizer que só tenho a agradecer a Jesus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele continua fazendo na minha vida. Eu até fico emocionado quando eu começo a falar, porque é algo maravilhoso, quando eu lembro que uma das ministrações do pastor, ele pregou aquela passagem que está em 1 Samuel, onde ele te tira do meio do monturo e coloca no meio dos príncipes, ou seja, de um projeto falido, ele te transforma em um vencedor. E hoje eu posso dizer que essa palavra ela é real, que essa palavra ela é verdadeira, que eu sou testemunho verdadeiramente do poder da ação do nome de Jesus Cristo. Vale a pena sim servir a Jesus. Jesus é como Ele diz na palavra dele: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, e eu posso dizer que eu estou provando dessa vida e vida em abundância.